Rádio Mundial informa a hora certa. 6h58. Está no ar, pela Mundial, programa Jornadas, com Cristina Long. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas, com Cristina Long. Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre comportamento bem-sucedido, o que vai fazer a grande diferença na sua vida. Antes, vamos ouvir o nosso patrocinador. O programa Jornadas tem o patrocínio da KLM Pneus Auto Center, revenda credenciada Dunlop. A KLM tem tudo para o seu carro. Esperamos você de portas abertas. Venha tomar um cafezinho conosco enquanto você espera seu carro ficar novo de novo. Anote aí o telefone da KLM Pneus, 2201-4479. Na KLM, o check-up do seu automóvel é sem custo e sai na hora. Basta falar que é ouvinte da Rádio Mundial. Venha pra cá e aproveite todas as nossas ofertas em pneus, mecânica e serviços automotivos em geral. Somos especialistas. Vem pra cá, 2201-4479. A KLM fica na Avenida Conceição, 4230, na Vila Maria Alta, em São Paulo. www.klmpneus.com.br. Vem pra cá você também. Então, pessoal, o que é um comportamento que vai fazer você chegar onde você deseja? Eu vejo muitas pessoas perdidas, desejando muito, principalmente nessa época do ano. Você já parou para pensar o quanto você deseja e o quanto você não realiza? Existe um segredo por trás disso que, na verdade, as pessoas não aprendem. As pessoas querem muito o tempo todo. Eu sempre falo aqui nos programas que se você parar qualquer pessoa na rua e perguntar para essa pessoa o que você deseja, ela vai saber de cor aquilo que ela quer. Ela vai ter uma lista gigante. Mas a pessoa não sabe o seguinte, você não sabe que a diferença entre o conseguir, o realizar, o realmente ter aquilo que você deseja na vida está nas suas ações, né? Porque o sonho define somente aquilo que você deseja. Agora, o que define realmente aquilo que vai fazer você conseguir o que você quer é as suas ações. Então, por trás dessas ações existe, em primeiro lugar, um comportamento. E esse comportamento, ele precisa ser bastante estruturado para que você chegue onde você deseja. O primeiro ponto desse comportamento é você ter em mente que se você não assumir 100% da responsabilidade daquilo que você deseja, e não os outros, né? E não ficar desejando que os outros te ajudem, que os outros queiram também, que os outros te apoiem, né? Se você ficar com esse comportamento de esperar do outro, esperar que o outro te veja, que o outro te ajude, você provavelmente vai conseguir muito pouco. Então, a primeira e a principal característica das pessoas que conseguem é que elas se responsabilizam por aquilo que elas querem. Então, eu te pergunto, você está pronto para se responsabilizar por aquilo que você deseja? Esse é um bom olhar para a sua vida neste momento, porque se você olhar a sua vida, a sua própria vida, o ano passado, nesta época, você se lembra onde você estava? Você se lembra o que você desejava? Você se lembra que provavelmente você fez planos para esse ano de 2016, que está acabando, né? Daqui a alguns dias acaba. Você já parou para pensar que muitos desses planos, eles foram em vão? E você já entendeu que esses planos foram em vão porque você não assumiu, você só desejou? Olha a diferença, gente, porque se a gente não assumir, nada acontece. Eu falo exaustivamente aqui nos meus programas que você é o responsável pela sua vida e não os outros. Então, o que é isso? Existem uma série de comportamentos bem-sucedidos que vêm do estudo das pessoas bem-sucedidas e elas seguem alguns pontos, alguns jeitos de fazer determinadas coisas. E eu vou falar sobre isso no programa hoje aqui para que vocês entendam exatamente o que você precisa fazer para
fazer a grande diferença na sua vida em 2017 e para sempre. Porque é um comportamento. Se você aprender a utilizar esse comportamento, você faz automaticamente no resto das coisas na sua vida. Agora, se você não fizer, você fica numa ilusão, você fica só desejando, você fica só querendo, você fica só esperando. Quando você fica esperando, você fica no passivo, você fica quieto. Quando você para de esperar, você se coloca em ação e vai atrás daquilo que você deseja. Que características são essas, pessoal? Então, as pessoas bem-sucedidas, elas se comportam de uma determinada maneira. Será que você também se comporta como uma pessoa que faz, que acontece, que é uma pessoa que tem sucesso em todos os sentidos na sua vida? Olha, a principal característica de uma pessoa bem-sucedida é que ela consegue. Então, para você saber se uma pessoa é bem-sucedida ou não, basta você observar a vida dela. Se você vê constantemente essa pessoa tendo resultados, se você vê constantemente essa pessoa conseguindo na vida coisas interessantes, é porque ela é uma pessoa bem-sucedida, pelo menos em algum aspecto. Agora, a pessoa que só fica no desejar é uma pessoa que fica na ilusão. Isso é o que mais existe por aí. Eu diria que, sei lá, 90% das pessoas estão no desejar e não no realizar. Então, quais são essas características? A primeira característica de uma pessoa bem-sucedida é que elas não tentam agradar os outros. Isso mesmo, elas não ficam fazendo as coisas para serem aprovadas. Elas simplesmente são aquilo que elas querem ser. Só que, claro, elas usam uma receita, porque não adianta a gente simplesmente querer e ser aquilo que eu quero ser, mas se esse comportamento ele não tem muito pé nem cabeça, sabe? Quando é um comportamento onde a pessoa se comporta simplesmente não ligando para os outros, no sentido de não perceber que talvez ela esteja incomodando, talvez aquilo seja uma forma de chamar a atenção, aquilo seja uma forma de mostrar a própria revolta para o mundo. Não é desse comportamento que eu estou falando. Eu estou falando do comportamento onde a pessoa não tenta agradar porque ela já entendeu que é impossível agradar todo mundo. Olha que interessante, é impossível agradar a todos. E se você se der conta disso, você vai parar de tentar o tempo todo ser bem visto, ser querida, querido, ficar tentando fazer com que as pessoas concordem com você. A gente tem que saber que as pessoas não vão concordar o tempo todo e ok com isso. Essa é uma das características da pessoa bem-sucedida. Outra característica muito interessante das pessoas bem-sucedidas é que elas não se incomodam com o sucesso dos outros, nem perdem tempo com isso. Olha que interessante. Então, elas não ficam olhando o que os outros estão fazendo, elas não ficam buscando nas redes sociais o que o outro vem fazendo, elas não ficam se comparando, elas focam o tempo delas nelas e não nos outros. Olha que interessante. Será que você já tem essa característica? Que tal você desenvolver essa característica? E para desenvolver essa característica, basta você se policiar, você colocar um freio em si mesma, ou mesmo você dizer para si mesma, eu não vou olhar, eu não preciso disso, eu não preciso que os outros sejam o meu parâmetro, eu posso ser o meu parâmetro. Claro, você pode se espelhar numa pessoa bem-sucedida, mas se você perde muito tempo se espelhando, você acaba não sendo você. Gente, outra característica muito importante, que essa característica é assim, uma das que fazem mais diferença no comportamento das pessoas bem-sucedidas, é que elas não temem mudanças. Olha que interessante, são pessoas flexíveis em relação ao que vem e que vai acontecendo na vida delas. O que significa isso? Significa que são pessoas que no dia a dia, quando elas planejam e algo não dá certo, ou quando elas planejam e não acontece exatamente do jeito que elas gostariam, elas simplesmente respiram fundo e mudam a rota. Elas não ficam ali presas àquilo, elas não ficam chorando leite derramado, elas não ficam chateadas, e é muito interessante. Agora, existe uma característica que é a principal, que é o seguinte, olha que interessante, essas pessoas, elas não ficam presas ao passado. E a pessoa que não fica presa ao passado, ela não fica cometendo os mesmos erros, né? Porque muitas pessoas com medo do passado, com medo do que aconteceu, elas ficam paralisadas. Elas tomam muitas precauções na vida.
E a pessoa que toma muita precaução, ela perde um tempo gigante. A pessoa que é bem-sucedida emocionalmente, ela tem a característica de uma vencedora, de um vencedor. E que característica é essa em relação ao passado? São pessoas que olham para o passado com gratidão, com carinho e seguem, não ficam presas. Por quê? Porque elas entendem, em primeiro lugar, gente, que o passado não depende só delas. As coisas que acontecem na nossa vida dependem das circunstâncias, das pessoas, dos outros. A gente não tem como controlar tudo. Então, elas sabem disso, que elas não têm controle de todas as situações. Então, elas, se for o caso, elas se perdoam pela parte que lhes cabe, mas elas seguem em frente. Então, essa é uma característica extremamente vencedora nas pessoas que conseguem. É uma característica que faz parte do dia a dia dessas pessoas. Elas realmente sabem recomeçar novamente quantas vezes forem necessárias. Só que cada vez que elas fazem isso, elas vão se sentindo mais fortes. Por quê? Porque tudo aquilo que passou na vida delas, elas utilizam como força. E não como algo que destruiu elas, elas utilizam como força. Por causa de certas coisas na vida, que aconteceu na vida, por exemplo, na minha vida, hoje eu sei mais, hoje eu consigo mais, hoje eu tenho mais experiência, e nada como a experiência na nossa vida para fazer a gente ficar cada vez mais vencedor, não é, gente? Gente, pensando em tudo isso, eu quero deixar alguns recadinhos para você agora, que é o seguinte. O primeiro recado, eu quero recomendar para vocês um curso que é um curso muito especial para quem quer sair do lugar. Esse é um curso que vai te ajudar a vencer a si mesmo em questão do se superar, na questão do se superar. É um curso de inglês que chama-se Inglês em 7 Dias, o site é inglesemsetedias.org. É um curso que eu já fiz e que tira as travas referentes ao inglês. Então, eu vejo muitas pessoas, por exemplo, querendo falar inglês, querendo conseguir se expressar em inglês. Muitas dessas pessoas fazem cursos por aí, fazem anos de inglês, mas ainda estão travadas. Então, esse é um curso que destrava. Então, eu super recomendo para vocês. O curso chama-se Inglês em 7 Dias. Então, põe lá, inglesemsetedias.org. Com certeza, você vai ter uma surpresa quando você fizer esse curso. Então, fica aí a minha dica. Gente, eu sou Cristina Long. Tudo que eu faço está lá no meu site, cristinalong.com.br. Tem lá as informações sobre os meus atendimentos, sobre as viagens que eu faço. O ano que vem, nós vamos agora na semana, em breve, né, na Semana Santa para a Índia. Então, se você gostaria de fazer essa viagem para a Índia comigo, vai ser um prazer te ter nessa viagem. Lá nós vamos fazer vivências. Eu vou estar disponível para você na viagem, para a gente fazer vivências, olhar para a sua vida, para a gente entender o que está acontecendo com você. Então, gente, é uma viagem muito gostosa, super segura, está super facilitada. Fora a viagem da Índia, tem a viagem também lá para o Egito, que será em junho, depois para Machu Picchu em setembro e para a China em novembro. Olha que delícia ir para a China, gente, comigo. Então, olha lá no meu site, está tudo lá no meu site, cristinalong.com.br. O Long, gente, se escreve L-O-N-G-H-I. Se você está dirigindo, quando você chegar depois na frente do computador, você vai lembrar. Eu preciso pegar o telefone ou o site da moça da rádio, daí você põe lá Cristina Long no Google, Rádio Mundial, que com certeza você vai me achar. E para quem quer saber um pouco mais sobre o que eu faço, sobre principalmente o treinamento que eu faço, que eu nem chamo mais de terapia, é um treinamento que eu faço nas 10 semanas para você conseguir andar na sua vida. São 10 semanas onde eu faço com você todo um trabalho emocional, onde eu vou fazer você mudar o seu comportamento para você olhar para a sua vida e para você realmente fazer aquilo que você quer fazer, ser aquilo que você quer ser. Eu tiro todas as suas travas, eu tenho técnicas fabulosas, entre elas a programação neurolinguística. Então, manda um oi lá para mim que eu te mando as informações de como funciona essa terapia, né, que é um treinamento, praticamente um treinamento de 10 semanas. O nosso WhatsApp é 0 operadora 11 969657748, repetindo, 969657748. Hoje, gente, eu estou falando aqui no programa sobre características emocionais da pessoa que vence, da pessoa que consegue, da pessoa que se realiza e que consegue coisas interessantes na própria vida. Porque é o seguinte,
Que sentido teria a nossa vida? Ou que sentido tem a nossa vida se a gente não consegue, se a gente fica preso, se a gente fica o tempo todo desejando e não conseguindo? Fica num sentido estranho, né? A gente fica chateada, frustrada, e se você está frustrado é porque você não está entendendo o que você precisa fazer. Olha só, você não tem um defeito, não tem algo errado com você, você não é algo ou alguém que não foi privilegiado pela vida. Na verdade, você só não entendeu o que precisa acontecer. Então, entenda o seguinte, essas pessoas que conseguem, elas têm um determinado comportamento. Elas fazem as coisas de uma determinada forma, elas seguem uma receita. Todas elas, gente. Não existe pessoas bem-sucedidas que não sigam uma determinada receita que é mais ou menos igual. Então, eu estou falando sobre isso aqui no programa. Eu falei há pouco que uma das principais características das pessoas que são bem-sucedidas, que mandam bem na vida, que conseguem, é que elas não se prendem ao passado. Elas simplesmente seguem. Elas simplesmente olham para o passado com carinho, elas agradecem por aquilo que passou, elas não ficam tentando descobrir onde elas erraram, onde o outro errou, que é pior ainda, né? Porque tem muitas pessoas que na lamentação por aquilo que aconteceu, elas ficam usando todo o seu tempo, todo o seu pensamento diário, falando sobre o outro, sobre a característica do outro, sobre como o outro foi sacana com elas. Gente, as pessoas bem-sucedidas, elas não perdem tempo. Quando alguém é sacana com essas pessoas, elas simplesmente têm dó, né? Eu sei que dó não é um bom sentimento, mas elas olham assim, pensando, poxa, coitado, a pessoa precisou fazer isso. Que bom que eu não preciso, que bom que eu tenho outras características, que bom que eu tenho outras forças, outros recursos. Então, se a pessoa ela faz uma grande sacanagem com você, entenda que a pessoa está presa emocionalmente ao pouco, ao baixo, aquilo que não vai levar a nada. Deixa pra lá, segue você, não perca tempo. Ontem eu falei para uma cliente lá no consultório o seguinte, que às vezes a pessoa perde tanto tempo com o outro, sem perceber que se ela fizesse sozinha, se ela assumisse aquilo que ela precisa fazer sozinha, a coisa andaria muito mais rápido. Por exemplo, se você tem lá alguns filhos que não cooperam com você, o marido, e, gente, a idade de educar uma criança é até 11, 12 anos. Depois disso, você não consegue mais mudar muito, não. Então, se você tem criança pequena, o momento de colocar regras, o momento de pedir ajuda é quando as crianças são pequenas, não é depois. Bom, então, você se vê, de repente, com uma pia gigante para lavar e você fica ali perdendo tempo, se chateando, perdendo tempo reclamando, tentando convencê-los, né? Convencer a sua família de que você precisa de ajuda. É muito mais simples, muitas vezes, você encarar a pia, encarar a louça, resolver aquilo em poucos minutos do que você ficar na chateação, na reclamação. Aí você pode pensar assim, Cristina, mas certas coisas são injustas. Bom, as pessoas que são bem-sucedidas, elas não acham nada injusto. Elas assumem aquilo que elas precisam resolver e elas enfrentam aquilo de uma forma gostosa, elas colocam uma música e mandam a ver, né? Elas não ficam presas ao que o outro não consegue fazer, elas não ficam presas ao que o outro não é. Elas ficam simplesmente criando os próprios resultados na vida delas. Elas acordam mais cedo, elas têm muitas vezes mais trabalho, mas elas conseguem. Por quê? Elas assumem. Quando você não assume, você não consegue. Se você não tiver responsabilidade pela própria vida, e o que é essa responsabilidade? É entender que você é adulto, que você não precisa do papai, da mamãe, do marido, da mulher, de alguém para te ajudar a se superar. Você só precisa de si mesmo. Teve outro dia uma pessoa também no consultório falou, eu não consigo emagrecer porque eu estou muito mal e aí meu marido não ajuda, a situação não ajuda, eu estou frustrada. E ela falava como se essa frustração fosse causada pelos outros. E não foi causada pelos outros. Ela que não soube olhar para a própria vida, não soube usar o próprio poder. Então, gente, assuma o próprio poder. O que é assumir o próprio poder? É assumir aquilo que você deseja, entender onde você está, entender para onde você deseja ir e fazer esse trajeto, se responsabilizando por cada passo. Gente, quando você se responsabiliza, a coisa acontece. Eu vou deixar de novo o meu WhatsApp, manda um oi pra mim, eu vou te mandar as informações de como funciona o processo das 10 semanas, que é um tipo de
treinamento, terapia que eu faço com você, que eu farei com você, onde eu vou utilizar técnicas muito poderosas para fazer você se esquecer de coisas que não valem a pena, para fazer você mudar o seu comportamento, para fazer você dar um novo significado para sua vida e entender como se responsabilizar. Eu vou te ensinar ali coisas preciosas que você vai aprender pro resto da sua vida e que vai fazer muita diferença na sua vida. E eu sei do que eu estou falando, porque eu atendo muitas pessoas todas as semanas, estou há 20 anos trabalhando como terapeuta e as pessoas voltam e mandam outras pessoas e falam, olha, eu mudei. Então é bem bacana o trabalho. Gente, anota aí o nosso WhatsApp, a minha secretária vai te responder, te mandar as informações de como funciona esse processo. O WhatsApp é 9657748, repetindo, 0 operadora 11 969657748. Nós não atendemos esse celular, é somente via WhatsApp, gente. Então, 969657748 e o site cristinalong.com.br, está lá todas as informações do que eu faço, inclusive, gente, está lá todas as informações, a agenda do ano inteiro da Academia de Terapeutas. Para quem não sabe, a Academia de Terapeutas são cursos livres, onde você pode fazer um curso, 2 ou todos, como você quiser, onde vai preparar você para a própria vida e para ajudar outras pessoas. O objetivo da Academia de Terapeutas é justamente te ensinar ferramentas poderosas que você pode usar com os outros, se você é terapeuta, consigo mesmo, com a sua família, no seu trabalho, se você trabalha com pessoas, é bem bacana. Então, gente, o primeiro curso dessa Academia de Terapeutas será agora no dia 29 de janeiro, que é um domingo, o dia inteiro. O curso chama-se Bases de Psicoterapia, que é uma introdução à terapia ocupacional, que é bem bacana. Quem vai ministrar esse curso é a Inês Leão, ela é fabulosa. Eu super indico, eu vou estar lá no curso com vocês. É uma técnica que vai te auxiliar na compreensão dos seus pensamentos, vai te ajudar nos sentimentos, como você vai olhar para aquilo que está acontecendo para você, vai te mostrar como você pode se superar as dificuldades emocionais, como olhar para o outro, como ajudar o outro, é bem bacana, gente. Então, está lá no meu site, cristinalong.com.br. Então, repetindo, esse curso que chama Bases de Psicoterapia começará será dia 29, é um dia só. Então, tem começo, meio e fim no mesmo dia, que é num domingo, que é super simples de participar, porque é domingo, né, gente? Nós temos tempo no domingo. Então, está lá. É só você entrar no meu site, cristinalong.com.br, entra na parte que chama Academia de Terapeutas, está lá os cursos do ano inteiro. Então, aproveite, a gente está com super desconto lá. Gente, que características mais tem uma pessoa bem-sucedida? Elas se observam, elas se entendem. E o que é essa observação? É um olhar muito verdadeiro consigo mesma. Elas não se enganam. Quando elas se olham no espelho, elas não se acham no sentido de enxergarem aquilo que elas desejam. Elas olham a realidade. Elas realmente olham, entendem e assumem uma nova realidade na vida delas, justamente se equilibrando. Elas se equilibram. Como que elas se equilibram? Elas buscam ferramentas. Elas fazem sozinhas aquilo que não está bom. Elas mudam aquilo que não está bom. Elas buscam. Outra coisa, elas se controlam. Elas aprendem a se controlar. Elas buscam informações. Essa é uma outra característica muito importante das pessoas bem-sucedidas. Elas são pessoas informadas. Eu recebo constantemente pessoas lá no consultório. Eu tenho também um grupo no WhatsApp que é grátis de terapia. E as pessoas, elas me fazem a seguinte pergunta: Cristina, eu não consigo. Por que eu não consigo? Aí elas acham que é macumba, elas acham que é alguém que atrapalha elas. E vocês sabem que a maioria dessas pessoas, muitas dessas pessoas, elas não conseguem porque não aprenderam, porque não tiveram modelos, porque não tiveram em quem se espelhar. E continuam não percebendo isso. Então eu digo para essas pessoas, em vez de você achar que você tem um defeito, que você tem um problema em relação aos outros, que tal você entender que o seu comportamento está destrutivo? Que tal você entender que você não está percebendo que para você chegar onde você deseja, onde você quer, para você realizar as coisas que você deseja na sua vida,
Que tal você entender que você precisa aprender coisas que você ainda não sabe? E às vezes, gente, a coisa é bem comportamental mesmo, é aprender a se expressar, a falar. Eu vejo pessoas que querem ser empresárias e falam tudo errado, não sabem falar os tempos verbais corretos, não sabem se expressar, são barraqueiras. Como que uma pessoa quer ser empresária assim? Eu não conheço nenhum empresário bem-sucedido, bacana, que faz barraco, que se comporta emocionalmente de forma destrutiva. Claro que não estou dizendo que todas as pessoas bem-sucedidas são top emocionalmente. Não, não são, mas elas se constroem, reconstroem automaticamente todos os dias, porque elas se observam, elas se consertam, elas buscam aquilo que elas precisam. Então, pessoal, 9696577748, repetindo, 9696577748, e o site cristinalong.com.br. E é isso, pessoal, um feliz ano novo para vocês, bom dia e até o próximo programa. O programa Jornadas tem o patrocínio da KLM Pneus Auto Center, revenda credenciada Dunlop. A KLM tem tudo para o seu carro. Esperamos você de portas abertas. Venha tomar um cafezinho conosco enquanto você espera seu carro ficar novo de novo.